Autoliderança. Um bom líder, ele não consegue liderar uma equipe de uma maneira extremamente proativa se ele não conseguir liderar a ele próprio. Então essa tem que ser a primeira característica do líder, a autoliderança. E as boas pessoas, as pessoas de boa performance, elas estão sempre se fortalecendo. E o autodomínio é o DNA do domínio da vida. Então, ter domínio sobre si próprio, esse é um dos grandes segredos. Os orientais, eles desenvolveram uma filosofia chamada Kaizen, que é o aperfeiçoamento contínuo, ou seja, aperfeiçoamento que nunca tem fim. E o Kaizen ocorre quando você se dá o trabalho de construir para você, internamente, um caráter extremamente forte. Um caráter decisivo, um caráter de coragem, um caráter que assume a responsabilidade por aquilo que tem que ser feito. Também é uma pessoa de plena energia, de otimismo, de força, porque quando você tem energia, força e otimismo, você consegue fazer e realizar qualquer coisa que desejar no teu mundo exterior. Você vai usar o teu mundo interior e vai externizar toda essa tua energia, essa tua força, esse teu otimismo. Quando você consegue também cultivar uma fé profunda, os grandes líderes possuem uma fé inabalável. E principalmente essa fé está fundada no quê? Na sua capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Eles têm autoconfiança, eles confiam naquilo que eles sabem fazer. E possuem um espírito que a gente chama de espírito indomável. Nada é capaz de impedir que você tenha êxito em todos os teus empreendimentos se você realmente fizer aquilo que precisa ser feito para se manter firme com a tua autoliderança dominada, ou seja, autodomínio da sua mente, do seu corpo e do seu espírito, porque dessa forma você vai desenvolver um caráter muito mais vigoroso e conseguir atingir aquilo que você deseja. Aí você pode, perguntar, como que alguém consegue comandar uma empresa se não consegue comandar a si mesmo? Eu também pergunto isso. Então, você primeiro comece por você, para depois querer estudar liderança e ser um bom líder lá na empresa. Como é que você pode querer fazer o bem para o outro se você não consegue se sentir bem? Você não dá aquilo que você não tem. Então, eu não consigo liderar as outras pessoas para que elas façam o seu melhor se eu não conseguir fazer o meu melhor. Eu não consigo fazer com que a outra pessoa se sinta bem se eu não estou me sentindo bem. Então, quando a gente percebe o que realmente as pessoas que levam uma vida cheia de virtude, elas têm, quais são as características de uma pessoa virtuosa? Elas têm força de caráter. Elas desenvolvem uma força mental extraordinária, ou seja, elas comandam a mente delas, é elas que mandam e elas vivem com inteira coragem. Então, quando eu lido com a tríade mente, corpo e alma, eu começo a me liderar de uma maneira mais intensa. Então, olhe para a sua vida, identifique o que está atrasando a sua vida como líder. Faça uma lista das suas fraquezas e diante dessas fraquezas assuma coragem. Assuma a coragem de eliminar isso. Se você tem medo, por exemplo, de falar em público, você não se sente, não tem muita, sabe, não é confortável para você fazer uma reunião em público, fazer uma fala, candidate-se para fazer uma palestra. Se desafie. Mostre para o teu medo que você é corajoso, porque o medo nada mais é do que um monstro mental que você criou, é um pensamento, e se você criou, você pode criar algo de coragem. Então faça sempre aquilo que você tem medo. Medo é uma criação só sua, e ele só pode ser destruído por você. Muitas pessoas me procuram para me ajudar a elas perderem o medo. A única pessoa que pode perder o medo é você. Você que construiu tudo isso. Então, assim, como praticar, a melhoria contínua todos os dias,
como me esforçar um pouco mais para ser um líder melhor através da minha autoliderança, como praticar o Kaizen todos os dias. Então eu vou sugerir alguns rituais para você praticar no seu dia a dia, para você realmente usar isso em prol da sua autoliderança. Um dos rituais é o da solidão, ou seja, meditação. 15 minutos por dia em que você explora a cura do silêncio. Então, se você pode fazer ao ar livre, você pode fazer num espaço adequado da sua casa, o que você vai fazer? Silêncio. Toda vez que eu medito, eu venho para o presente. Eu só consigo meditar no presente. Senão, atualmente eu vou para o futuro, daí fica ansioso, ou vai para o passado e fica deprimido. Então, eu medito no momento presente. E aí, para te ajudar, usa o corpo físico. Porque o teu corpo físico, ele está sempre no momento presente. Então, eu, pelo menos, medito através da minha respiração. Porque quando eu me concentro na minha respiração, eu consigo praticar o silêncio. Tenha um ritual de alimentação viva, ou seja, 70% da sua alimentação deve ser viva, né? Com alimentos que venham do ar, da terra, da água, verduras frescas, frutas, grãos. Isso te ajuda muito a se sentir leve, a sentir que o teu corpo está muito mais nutrido, né? Faça também pilates, caminhadas, corrida, yoga, faça coisas que possam te ajudar neste momento. Muitas vezes o que eu sinto? O líder, ele fica muito tenso com o dia a dia, porque normalmente o líder trabalha o tempo todo com grandes decisões, ele precisa estar bem. E esse tipo de ritual vai te ajudar demais para que você consiga ficar mais leve, né? Para que você consiga olhar para você e dizer: que show! Eu me domino, eu me lidero e com isso consigo ajudar mais pessoas. Porque o líder, para mim, nada mais é do que um profissional de ajuda. Ele contribui com as pessoas, ele cuida das pessoas, ele cuida de gente. Um outro ritual que eu gosto muito é o ritual do conhecimento abundante. Você precisa ter conhecimento. Liderança se aprende no banco de escola, sim. Conhecimento é poder e potencial. Então, crie o hábito de ler pelo menos, meia hora por dia, onde você possa pegar uma leitura e você pensa naquela leitura, conversa, comunga com aquela leitura. Ou também você pode estar planejando tantas páginas por dia. Eu prefiro colocar páginas, porque eu adoro trabalhar com metas. Então eu coloco tantas páginas por dia e é em cima disso que eu vou. Então assim, a leitura, os livros, o conhecimento te ajuda a ver o que já está dentro de você. Te ajuda a tirar o melhor de dentro de você. Também, para você melhorar a tua autoliderança, a reflexão pessoal. Liste todo o seu dia com as principais coisas que realizou. Veja o que está certo, o que está errado no seu dia a dia. Faça as melhorias necessárias, ou seja, um auto-feedback. O bom líder é aquele que sabe dar feedback. Mas você só vai conseguir dar um feedback efetivo se você tiver auto-feedback. Se você não sabe dar feedback para você, você vai dar feedback para quem? Você não dá aquilo que você não tem. Então faça uma reflexão diária, faça o teu auto-feedback todos os dias. Tenha o hábito de dormir 6 horas por noite. Começa a criar esse hábito e acorde cedo. Durma mais cedo e acorde mais cedo. Aproveita a tua primeira hora da manhã para fazer uma bela rotina matinal. Se você for estudar as pessoas, os melhores líderes do mundo, todos eles utilizavam a primeira hora da manhã para cuidar de si. Então, utilize as primeiras horas da manhã para pensamentos positivos, para oração, para agradecimento. Utilize também um tempo antes de dormir para esse tipo de atividades, para pensamentos positivos, para oração, para agradecimento, para rir, né? Para praticar o riso. Tudo isso te ajuda no dia a dia, né? Tenha o hábito de ter ritual de palavras, afirmações. Eu utilizo na minha vida muito afirmações. Eu faço todas as manhãs as minhas afirmações e antes de dormir.
E isso vai me trazendo para mim convicção, força, coragem, determinação para fazer o que precisa ser feito. E é claro que o líder precisa ter um caráter congruente. Não tem como você falar de uma coisa e fazer outra. Se você semeia, né, um pensamento, você colhe uma ação. Se você semeia uma ação, você colhe um hábito. Se você semeia um hábito, você colhe um caráter. E se você semeia um caráter, você colhe um grande destino. Então semeie, né, um caráter congruente, que você seja aquilo que você fala é o que você faz. Que você não fale daquilo que você não faz. E a última dica que eu vou te deixar para a autoliderança é o ritual da simplicidade. Concentre-se nas suas prioridades. Compre o que, sabe, compre o que é necessário para você. Sabe, tenha para você utilizar aquilo que é necessário. Nunca esbanje. Porque se você começa a comprar aquilo que você não precisa, você não está tendo equilíbrio interno. É uma necessidade que você tem de suprir uma falta. Então comece a olhar, será que eu preciso isso mesmo? Será que eu vou usar isso? É apenas um capricho meu. E desta forma você vai conseguindo ter o domínio total sobre você. Pratique essas dicas que eu te dei. E eu tenho certeza que você vai ser um alto líder, que vai, sabe, você vai se encher de orgulho de você. E aí, as pessoas que convivem contigo também vão ter orgulho de trabalhar com uma pessoa tão especial quanto você.